amigos, caras amigas do Grupo São Jerônimo. Hoje celebramos o quarto domingo da Páscoa, que é dedicado ao Bom Pastor. Justamente no centro do tempo pascal, nós meditamos sobre esta realidade do Cristo ressuscitado como sendo o verdadeiro pastor, o exemplo de pastor. Vejam que em toda a nossa cena, ou toda a nossa meditação dominical desse evangelho, Jesus aprofunda, na verdade, um fato bastante cotidiano, que é uma advertência, né, contra os falsos pastores ou falsos líderes que não entram pela porta, né? Jesus, primeiramente, se define: eu sou a porta, e depois, eu sou o bom pastor. E uma recomendação aos verdadeiros pastores, os que entram, né, pela porta. Na verdade, uma questão bastante eclesial, como bem sabemos. Na Palestina antiga, se podemos assim olhar, os rebanhos das diversas famílias passavam a noite num curral, ou num pátio comum, podemos dizer. E cada manhã, cada pastor chamava o seu rebanho e o conduzia para a pastagem. Ora, quando alguém entra no pátio das ovelhas, mas não pelo portão, né, das ovelhas, mas por outro lugar, provavelmente é ladrão, né, como Jesus se reporta no texto. Quanto ao pastor das ovelhas, esse sim entra pelo portão. O porteiro lhe abre o portão, as ovelhas reconhecem sua voz quando a chama pelo nome, pois é interessante, as ovelhas parece que têm nome como se fossem realmente filhos do pastor. Depois o pastor as conduz para fora e elas o seguem com uma plena confiança, porque conhecem a sua voz. Mas a um estranho elas não seguem, pelo contrário, fogem dele, porque não conhecem a sua voz. Os ouvintes, aqui provavelmente os fariseus, né, porque eles são reportados no capítulo anterior, ou mesmo os membros da própria comunidade, né, contemporânea a João, não entendem o que Jesus quer dizer. E Jesus então explica a eles esta cena. Como nós bem temos presente ao início, Jesus vai dizer: eu sou a porta, assim como ele se autodefine em tantos outros momentos: eu sou a videira, né, eu sou o pão da vida, e assim por diante. Nesta autoproclamação, Jesus se apresenta como passagem obrigatória. Há quem pretenda ir às ovelhas, a cuidar das ovelhas sem passar pela porta, que é Jesus, que é o verdadeiro revelador do Pai. E esses são os falsos pastores. As ovelhas não os escutam, ou talvez não deveriam, né, os escutar. Por isso não é estranho que Jesus se identifique com a porta das ovelhas, em primeiro lugar. Já no judaísmo, a porta era a imagem, né, da reunião, da congregação dos próprios fiéis. Né? Isso está presente no Antigo Testamento. Se Jesus é a porta, e quem são esses, no versículo 8, que Jesus diz: os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores? A quem Jesus, na verdade, se refere? Certamente não são os profetas. Talvez sejam os líderes catastróficos de épocas anteriores, talvez sejam líderes sacerdotais, talvez sejam os próprios líderes farisaicos ou saduceus na época do próprio de Jesus, ou da época do próprio evangelista. Isso porque muitos queriam desviar o rebanho para constituir, talvez, né, uma comunidade sem Jesus. Levar o rebanho para coisas do passado, sem vida, portanto, para a morte, porque sem Jesus não há vida. Ora, visto que João escreve não para os de fora, e de forma especial, mas para os de dentro da comunidade, podemos entender isso também como uma advertência contra aqueles que, mesmo dentro da comunidade cristã, pretendem orientá-la sem ter Jesus como ponto de referência.
apresentam, muitas vezes, um projeto de vida que não passa por Jesus, mas pelas suas próprias ambições, pelo seu próprio egoísmo, pelos seus próprios projetos. O importante em tudo isso é que os que, uma vez se tornam crentes, devem compreender que a exclusividade da salvação eles encontram somente a Jesus, em Jesus, como ponto de referência. Isto porque, como vemos no versículo 10, isto para que tenham vida e a tenham em abundância. Vejam, o versículo 9 retoma a exclamação: Eu sou a porta. Os pastores que entram e saem por ela encontram pastagem para pastorear e alimentar suas ovelhas, proporcionando-lhes o dom de Deus. A expressão entrar e sair, claro, tem um sentido amplo, chegando a significar frequentar, conviver, né? E assim o pastor convive, né? Vive com as suas ovelhas, tem comunhão com as suas ovelhas. Excluindo os ladrões que só entram para roubar ou para, né, levar a projetos de morte, Jesus disse que ele veio para que as ovelhas tenham vida e tenham em abundância. Com essa ideia, Jesus passa, né, da figura do versículo 10, não leremos para frente, mas ele passa da figura da porta obrigatória para a figura do pastor exemplar. Eu sou o bom pastor. Ele é o ressuscitado, estamos celebrando o tempo pascal, o ressuscitado pastor exemplar, aquele que se empenha de fato pelas ovelhas, aquele que não quer roubar das ovelhas, tirar das próprias ovelhas, mas as cuida com carinho, com atenção, chamando-as pelo nome, as conhecendo, realizando comunhão, né, com elas. E acredito que esta é também uma direção para todos nós, né? Presbíteros, também para aqueles que ocupam as diversas realidades pastorais nas nossas igrejas, aqueles que são também pais de família, é uma questão, né, de sermos bons pastores, pastores exemplares, e termos como referência central sempre a pessoa de Jesus Cristo. Não há vida propriamente sem a pessoa de Jesus. Ele é o ponto de referência, por isso ele se define como sendo a porta verdadeira pela qual, né, nós, como sendo ovelhas, ou mesmo como sendo pastores, devemos entrar por ela e devemos ter ele como sendo o nosso exemplo de pastoreio. Aquilo que Jesus realizou durante o seu ministério é, de fato, um exemplo para nós, para que nós possamos também ter as mesmas atitudes, os mesmos comportamentos e a mesma interioridade de Jesus em relação àqueles aos quais o Pai também nos confia. Um abençoado quarto domingo do tempo pascal a você, querido irmão, querida irmã. Um grande abraço. Fique com Deus.